Silva. Recebam mais uma vez uma salva de palmas para ele. Fique pronto, professor, fique à vontade. Né? Aleluia. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Você pode levantar um pouco suas mãos, sentado mesmo. Eu quero só orar e eu quero ser bem preciso naquilo que Deus vai trazer para a nossa vida essa noite. E sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Aleluia, Pai. Obrigado em nome de Jesus pela Tua graça, pela Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, porque uma palavra vinda da parte do Senhor pode mudar a nossa vida para todo e sempre. Muito obrigado, Pai, porque nós somos o que a Bíblia diz que somos, nós temos o que a Bíblia diz que temos, e nós podemos tudo aquilo que a Bíblia diz que podemos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós somos tão gratos por tamanha bondade. Nós somos tão gratos por tamanha salvação. Muito obrigado, Pai. Porque de fato nós somos a igreja, a coluna e a firmeza da verdade. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom em todo o tempo e o tempo todo. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. O Alfa, o Ômega, o princípio e o final. Obrigado, Pai. Porque nós entendemos que no Senhor tudo vai bem. Tu és digno de tudo. Tu és digno de toda oração. Tu és digno de toda adoração. Pois tudo vem de Ti. E tudo é para Ti. Obrigado, Pai. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Pela autoridade do nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Obrigado por enquanto a vocês. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Amém. Então, como o pastor falou, eu sou professor do Rema, estou ensinando no Rema há 13 anos. Amém. E Deus tem nos levado a ir em alguns lugares para ensinar a partir do Rema, amém. E amado, eu tenho visto como essa palavra muda a vida das pessoas, amém. Sabe que se você ainda não fez o Rema não é uma questão de uma religião, mas é uma questão de sobrevivência, amém, amado. Porque uma palavra vindo da parte de Deus pode mudar a nossa vida para todo e sempre. Jesus, ele vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Diga, aprendei. Você precisa aprender a dirigir. Você precisa aprender algumas matérias para que você faça alguma prova, para que você entre em uma faculdade. E irmãos, para servir a Deus nós também precisamos aprender. Amém? Jesus, ele vai dizer em João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, 2 anos da sua vida pode determinar os próximos 10 ou 20 anos da sua vida. Amém, irmão? Sabe, irmãos, eu estou vivendo uma fase na minha vida, né, que ela foi semeada quando eu estava dentro do Rema, aprendendo essa palavra. Porque a palavra, de fato, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer que a palavra, ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E se você pegar essa palavra com força, como uma verdade para a sua vida, irmãos, ela vai mudar você, ela vai mudar a tua história. Ela vai te afetar por completo. Ela apenas não vai te colocar dentro de uma igreja evangélica, não. Ela vai colocar o reino para operar dentro de você. Amém? Deus é bom. Amém, amado? Eu queria que você abrisse comigo rapidamente Ezequiel capítulo 12. Eu quero ser bem preciso, eu não vou ensinar. Eu vou pregar, então eu vou ser bem rápido. Porque eu quero me mover naquilo que Deus tem para essa noite. Amém? Sabe, irmãos, o ambiente de culto é uma das coisas mais importantes que tem. E você precisa mesmo valorizar esse ambiente. Porque você não vem aqui só porque é uma igreja, não.
Você vem, amado, porque a palavra vai ser pregada. E quando você pega essa palavra, pode mudar a sua vida. É interessante que um homem se encontrou com Jesus. Na verdade, ele foi até o encontro de Jesus. E ele vai dizer: Jesus, o meu criado está doente, tem uma enfermidade, tem um problema. Se você puder, você pode me ajudar. Se você quiser, você pode me ajudar. Agora, Jesus disse: convém que eu vá na tua casa. Ele vai dizer: não precisa você ir. Diga apenas uma palavra. Diga comigo, uma palavra. Uma palavra, amado, pode mudar a sua vida. Pode mudar coisas na sua vida que você não vai conseguir mudar com a sua própria força. E é importante você pegar a palavra com toda a pureza do teu coração. Amém? Ezequiel 12, versículo 22, ele vai dizer: filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpre a profecia. Amém? Agora, olha que coisa interessante. O próprio Deus chega para esse povo e diz: que provérbio é esse? O que é que vocês estão falando constantemente? Que o tempo está se passando e não se cumpre a profecia, ou não se cumpre aquilo que Deus falou ao seu respeito. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele vai dizer: acerca das profecias que recebeste, milita por ela. Agora, quando Deus fala algo ao teu respeito, por meio de um pregador, por meio de um profeta, ou talvez por meio de algo espiritual, espetacular, não quer dizer que vai acontecer. Quer dizer que é vontade de Deus que aconteça. Agora, existe uma parte, a outra parte, que é nós pegarmos a palavra e colocarmos em prática. E Paulo vai dizer para Timóteo: milita por ela. O que é militar, irmãos? É trabalhar por ela. Você precisa estar animado com o que Deus falou ao teu respeito. Você precisa estar animado, irmãos, com a palavra. Só a palavra, irmãos, pode colocar a tua vida em ordem. Você está aqui? E Ezequiel traz essa profecia para esse povo, dizendo: vocês estão falando que o tempo está passando e o que Deus falou não vai se cumprir. E isso virou um provérbios, virou uma cultura, virou uma falácia popular. Então é isso que vocês estão repetindo. Agora, versículo 23 vai dizer: portanto dizer-lhes, assim diz o Senhor Deus. E isso é muito poderoso. Farei cessar esse provérbios, e já não se servirão deles em Israel, mas dizer-lhes: os dias estão próximos, e o cumprimento de toda a profecia. Filho do homem, eis os que da casa de Israel dizem: a visão que tem esta é para muitos dias. E ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Amém, amado? Agora, olha que coisa espetacular, ó, irmãos. Olha que coisa interessante. Deus primeiro chega e diz: existe um provérbio no meio de vocês. Vocês estão se servindo, vocês estão falando esse provérbio. Mas deixa eu dizer, o que vai acontecer é totalmente diferente desses provérbios. Sabe, amado, talvez o tempo, Deus falou algumas coisas ao teu respeito, já faz muito tempo. E você olha e você diz: rapaz, parece que não vai cumprir. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A fé, irmãos, ela celebra hoje. A fé precisa ter uma ação correspondente. Eu costumo dizer, irmãos, se você não se motiva com aquilo que Deus falou, não tem ninguém que consiga te motivar. Amém ou ai de você? E o próprio Deus vai dizer: portanto dizer-lhes, assim diz o Senhor, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos ter cuidado na nossa vida é para não nos acostumarmos com a paisagem. Talvez você está muito acostumado com o seu culto, com a igreja, com aquilo que você está vivendo aqui. Mas, amado, nós precisamos estar convictos do que Deus ainda vai fazer. Porque nós como instituição somos limitados, mas Deus, Ele é ilimitado.
A Bíblia diz que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para poder terminar. O que isso quer dizer? O mesmo Deus que começou é o mesmo Deus que vai terminar. A garantia, irmãos, não está na instituição. A garantia está em Deus. Amém? Eu quero que você abra comigo agora Amós capítulo 3, versículo 7. Aleluia. Amós 3, 7. Aleluia. Aleluia. Ele vai dizer o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Você está aqui? Amém? Sabe o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Que tudo que Deus vai fazer, Ele vai trazer como para inspiração. Ele vai trazer inspiração no coração de homens. A Bíblia diz que Deus concedeu os dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E Ele vai dizer: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Amém? Então Deus estabeleceu os dons ministeriais. Sabe, amado, nós precisamos ouvir o que Deus está falando. E como eu vou ouvir o que Deus está falando? Por meio dos homens de Deus que Ele tem levantado nesse lugar. Talvez alguma situação na sua vida você olha e diz: parece que nada vai mudar. Mas isso é o que parece. O que Deus falou a respeito disso? Você está aqui? Porque qual é a vontade de Deus? Que você fique agarrado com aquilo que o mundo diz, com aquilo que parece, com aquilo que a economia mostra, com aquilo que nós estamos vendo aí fora. Irmãos, entenda isso. Nós não somos guiados pelo natural, nós somos conduzidos pelo Espírito. Amém? E, amado, uma das coisas que mais o diabo tem feito nesses dias é colocar medo nas pessoas. O medo não é apenas um comportamento, nem tampouco o medo é algo... É uma reação humana. Não, o medo é um espírito. O apóstolo Paulo vai dizer: Deus não te deu espírito de medo. Então eu não posso olhar para o meu futuro com medo que as coisas não vão dar certo, porque medo é um espírito. Em outras palavras, irmão, medo é um demônio. E mamãe, tem muita gente com medo do seu futuro. Agora, quando você confia no Senhor, você se apega com a palavra. Você fala a palavra, por mais que o natural diga não vai dar certo, mas a palavra diz: já deu certo. Por mais que o cenário natural esteja caótico, nós não somos movidos pelo cenário, nós somos movidos pela fé, irmãos. É essa fé que te encontrou. Você só está aqui nessa igreja porque em algum momento você creu em Deus. Em algum momento você acreditou. Talvez você nunca nem confessou Jesus como Senhor e Salvador, mas você só veio até aqui porque você sabe: existe um Deus. É essa mesma fé que precisa ser trabalhada para você ir para um outro nível. Esse mesmo Deus que existe, Ele é o meu Pai. Amém? Diga: Deus é bom. Agora, Ele diz: Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, aos profetas, aos ministros. Você precisa estar ouvindo o que a tua liderança está dizendo. Você precisa falar o que teu pastor está falando. Você precisa... Jesus, ele vai dizer: vede como ouvis. Se você for estudar a história de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, por diversas vezes, Jesus vai repetir a mesma palavra: vede como ouvis. O que isso quer dizer? Não é apenas ouvir, você precisa atentar para aquilo que você está ouvindo. O apóstolo Paulo vai dizer: no mundo há muitas vozes e todas elas têm um significado. Por exemplo, a falta fala com você, o diagnóstico fala com você, as contas falam contigo, a economia fala com você. Agora, Deus também fala com você. Quem você está ouvindo? Porque tem tanta gente sendo roubada nas suas emoções, por meio de opressão, depressão, ansiedade, síndrome do pânico.
Todas essas desgraças aí, irmãos, porque elas têm ouvido o que o mundo está falando, o que o diabo está falando, o que uma situação está falando. Mas, amado, quando você ouve a palavra, você tem uma nota de alegria dentro de você. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Amém, amado? Se você for conversar com uma pessoa que passa o dia ouvindo jornal, esses jornais aí que só falta sair sangue da televisão, você vai ver essas pessoas têm medo de tudo. Rapaz, está perigoso demais Serra Talhada. Mataram 5, tem 3 amarrados para matar na hora do almoço. Meu Deus do céu, está perigoso demais. Ei, veja como vocês estão andando, cuidado, porque está perigoso demais. Por quê? Elas estão se enchendo dessa informação. Você tem aprendido, principalmente os alunos do Rema, a fé ela vem pelo ouvir, mas ela permanece pelo meditar. O que isso quer dizer? A fé que vem pelo ouvir, ela cria uma estrutura quando você medita naquilo. E o que é meditar? É ficar pensando constantemente. Por exemplo, pode descer, pastor? Ok. Por exemplo, amém? Eu estou bem, né? A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos padecendo de uma enfermidade. Obrigado, viu, meu queridão? O senhor é muito bonito, viu? A Bíblia diz que a mulher estava há 12 anos padecendo de uma enfermidade. Agora, não eram 12 dias, nem tampouco 12 meses, eram 12 anos. Agora, é bem interessante porque a Bíblia vai dizer que ela ia de mal a pior. O que isso quer dizer? Quando ela descobriu, no dia que ela descobriu aquela enfermidade, 12 anos depois, o processo estava pior. Porque aquilo que não é tratado cresce. Aquilo que não é tratado desenvolve. Aquilo que não é tratado inflama. Você está aqui? A Bíblia vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha. Então a Bíblia está me dizendo, essa mulher ela tinha alguma coisa. Mas aquela enfermidade fez com que ela gastasse tudo que ela tinha. E a Bíblia vai dizer que ela ia de mal a pior. Você está aqui? Agora a Bíblia vai dizer o seguinte: ela ouvindo falar de Jesus, ela disse consigo mesma. Como é que a fé vem? Pelo ouvir. Agora, com o que é fé de uma forma prática? Porque nós sabemos de uma forma teórica. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, em Hebreus 11:1. Você está aqui? Pela fé entendemos que os mundos foram criados. Fé é chamar a existência aquilo que não existe como se já existisse. Isso é de uma forma teórica. Mas o que é fé de uma forma prática? É aquilo que você ouviu da palavra e construiu uma firmeza, ou trouxe uma firmeza para dentro de você, ao ponto que você só consegue falar aquilo. Irmãos, quem está para casar, se você for começar a falar com essa pessoa que está para casar, às vésperas do casamento sobre futebol, ela vai falar sobre casamento. Se você for falar sobre qualquer outro assunto, ela só quer falar sobre casamento. Porque ela está envolvida com aquilo, ela só vê, né, como a diretora, ela já se vê de vestido de noiva. Ela já se vê entrando na igreja. Ela vai para os lugares, ela só vai olhar a casa, porque está entrando em uma outra vibe, aquilo está construir uma estrutura dentro dela. Agora pega isso, irmãos. A mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus e disse consigo mesma: o que você fala com você tem poder sobre sua vida. Se você fala que você é uma pessoa pobre, você vai ser pobre. Se você fala que você é uma pessoa ansiosa, você vai ser ansiosa. Se você fala que você é uma pessoa que não consegue, você não vai conseguir. Se você fala que é uma pessoa depressiva, você vai ser depressiva. Mas se você fala que você é o que a Bíblia diz que você é, vai ser isso que você vai ser. Amém, amado? Porque ela disse consigo mesma. A Bíblia não diz que ela leu isso. Porque fé é algo pessoal. A Bíblia diz que ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei o quê? Diga comigo, curada. Amada, eu não sei se você entende a dimensão do que ela está dizendo. Porque quando ela está olhando para aquilo, quando ela ouviu falar de Jesus e ela disse consigo mesma, ela olhou e disse: eu só preciso tocar nas vestes dele. Porque no dia que eu tocar, esses 12 anos não aconteceu, até 12 anos. Fazem 12 anos,
eu estou do mesmo jeito. Mas se eu tocar hoje, vai acontecer hoje. Talvez tem coisas que não aconteceram, amado, há 5, há 2, há 3, há 4 anos. Mas se você crer, vai acontecer, irmãos. Você está aqui? Sabe, irmão, mais importante do que você ouvir, ou tão importante quanto ouvir, amado, é você continuar ouvindo o que Deus falou ao teu respeito. Por isso que a importância de você cultuar. Por isso a importância de você ouvir a palavra. Porque tem muito crente fraco. Porque tem muito crente se afastando da igreja. Deixando a igreja por qualquer coisa. Culpando qualquer pessoa. Por quê, irmãos? Ah, não, é porque a igreja é isso, é porque a igreja... não, amado. É porque esse crente não chegou num nível de maturidade para olhar para a palavra e dizer: ei, independente de qualquer coisa, eu vou servir a Deus porque eu sei aonde eu vou chegar. Você está aqui? Amém, amado? Porque, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Eu me converti aos 16 anos de idade. No finalzinho dos 16 anos de idade. Eu nasci no pior lugar de Campina Grande, na pior favela de Campina Grande. Um ambiente totalmente caótico. Uma bagunça na minha família e eu era muito bagunçado da cabeça. Você está aqui, amado? Mas quando eu encontrei essa palavra, irmãos, eu não encontrei uma religião. Eu encontrei uma palavra que trouxe um sentido para a minha vida. Eu encontrei uma oportunidade de Deus. Eu vi, irmãos, eu tenho visto o que essa palavra tem feito na minha vida. De onde essa palavra me tirou. Eu tenho visto, irmãos, o que Deus fez. Homens não podiam fazer, não tinha como, recursos não podiam resolver, mas a palavra entrou no meu coração. Ei, você precisa valorizar aquilo que você está ouvindo. Não existe um preço tão alto, amado, para ser pago, amém, amado, quando você sabe que a palavra está mudando a sua vida. Aleluia. Agora, qual é a grande questão? Amém, amado? É que existe um tempo de rompimento. Existe um momento de rompimento. Existe um momento que a gente rompe com tudo aquilo que vivenciamos. O que você vivenciou é uma verdade. Eu não posso dizer. Isso é muito importante. Eu quero que você vá abrindo comigo em Gênesis. Aliás, Gênesis 15 não. Abre comigo em Atos 14. Irmãos, a fé, ela é real. Aquilo que você vivenciou é real. Eu não posso dizer que esse púlpito não é real, porque os meus olhos estão vendo ele. As minhas mãos estão tocando nele. Esse púlpito é real. O que você vivenciou é real. O que você tem vivenciado é real. Mas a Bíblia diz bem-aventurado. E bem-aventurado é mais do que feliz. Em outras palavras, ele está dizendo, mais do que feliz é aqueles que creem naquilo que não vê. Porque o que vê é passageiro, mas o que não vê é eterno. Você está aqui? Amém? Mas vamos avançar um pouquinho mais. Aleluia. Atos capítulo 14. Versículo 8. Aleluia. Atos 14, 8. Joga aí para nós. Pega isso, irmãos. O texto vai dizer o seguinte. Em Listra, costumava, diga costumava. Era uma cultura. Um costume é uma cultura. É algo que é repetido várias vezes ao ponto de virar uma cultura. Costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde a nascença do seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Agora, era um costume. Esse homem tinha uma dificuldade. Esse homem tinha uma impossibilidade. Qual era a impossibilidade? Ele nunca tinha andado. Ele não ficou paralítico. Ele nasceu paralítico. Versículo 9. Esse homem ouviu falar Paulo. O que Paulo estava falando? A palavra. A Bíblia diz, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser o que, irmãos? Diga comigo, curado. Presta atenção, a Bíblia não diz que foi a fé de Paulo que curou esse homem. A Bíblia diz que Paulo olhou e viu que ele tinha fé para ser curado. Agora eu me lembro, irmãos, há alguns anos atrás, quando eu estava lendo esse texto, na verdade eu estava estudando o livro de Atos,
esse texto explodiu dentro de mim. E eu disse, como assim? Porque, de alguma forma, ele ia bater sobre tudo aquilo que nós ensinamos. Porque fé é no coração. Fé não é algo visível. Fé é algo no teu coração. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra que você permite entrar dentro de você e criar uma estrutura dentro de você vai gerar fé. Você está aqui? Como foi que Paulo viu que esse homem tinha fé para ser curado? Se fé é no coração, fé não se vê. Quem está aqui? Não dá para se ver fé, irmãos. Amém? Mas a Bíblia diz, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado. Agora presta bem atenção no detalhe do texto. O texto diz que os olhos de Paulo fixou nele. Quando você está pregando em uma plateia, é normal, não é todo pregador. Você vai olhar com a mais firmeza as pessoas que estão ouvindo, estão recebendo. Tem pessoas que às vezes você está pregando e elas estão fechadas, mas se tem alguém celebrando, você acaba chamando sua atenção, você acaba fixando os olhos nessa pessoa. Agora, algo chamou a atenção de Paulo, que ao ponto que Paulo fixou os olhos nesse homem. E a Bíblia diz, viu Paulo que ele tinha fé para ser curado. A Bíblia não diz que Deus revelou a Paulo. A Bíblia não diz que Paulo foi usado pelo dom do Espírito, pela uma palavra de sabedoria. Não, a Bíblia diz que Paulo olhou, fixou os olhos nele e viu que ele tinha fé para ser curado. Como Paulo viu? Se ele era paralítico. Porque enquanto Paulo pregava, irmãos, a palavra, enquanto Paulo ensinava, ele recebia aquela palavra. Irmãos, eu imagino que enquanto Paulo pregava, esse homem estava lá. Isso chamou a atenção de Paulo. Porque quando você reage à palavra, irmãos, é um sinal que a palavra está entrando no teu coração. Você lembra comigo, aqui, se lembra daqueles telefones no tempo do irmão Bartô, que você colocava uma ficha? Eu não estou dizendo que você é velho, amém? Mas não era assim? Você colocava uma ficha, às vezes a ficha descia direto. Aí você pegava a ficha de novo e colocava lá. Era assim ou não era? Só faltava ele dizer, não lembro não, isso é do tempo de Bartô. Você colocava a ficha lá, a ficha passava direto. Mas chegava um momento que você colocava e ela registrava. Você escutava a ficha, trim, aí você dizia, agora eu posso fazer uma ligação. Sabe, amado, nós precisamos receber essa palavra com tanta alegria. E quando você crê, você muda instantaneamente. Amado, eu sei o poder da tristeza, eu sei o poder da depressão, eu sei o poder da escassez, mas eu também sei o poder da fé. Chega um momento, irmãos, que a palavra entra dentro de você e você não tem como não reagir. Quando a palavra entra no teu coração, você diz, vai acontecer. Agora, versículo 10. Aleluia. Cadê o menino do piano aqui? Amém. Oh, glória. Versículo 10. Disse-lhe, diga comigo, em alta voz. Se você não está com força de gritar nem na igreja, presta bem atenção, amado. O apóstolo Paulo disse em alta voz. Talvez você pergunte, você vai olhar e vai dizer, mas rapaz, por que pastor grita tanto? Por que Isaac grita tanto? Por que ele se movimenta tanto? Por que ele fala tanto? Por que na igreja Davi do povo dança tanto? Por que eles correm? Por que aquela menina, a filha do pastor, fica pulando e mandando eu bater palma? Por que isso? Por que aquilo? Porque nós sabemos o poder da palavra, irmãos. Paulo disse em alta voz. Existem coisas que você tem que gritar mesmo. Existem coisas que você tem que se posicionar e dizer, ei, Satanás, maior é o que habita em mim.
Existem coisas que você precisa, amado, se levantar por dentro. Talvez você está nessa perspectiva. Seja feita a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus para você? Sabe, amado, eu sei o poder da droga, mas eu sei o poder da alegria, irmãos. Eu sei quando a palavra me libertou daquela prisão do inferno, irmãos. Não tem como ser normal. Não dá para ser normal, amado, quando nós entendemos o poder de Jesus Cristo. Não é uma religião, não, é uma verdade que te liberta. Paulo disse em alta voz. A Bíblia podia ter dito que Paulo disse: ei, para ninguém ouvir, se der, levanta. Paulo não fez isso. Pega isso. Paulo gritou: ei, disse em alta voz: apruma-te. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Deus está dizendo para mim e para você hoje: apruma-te. Agora vamos lá. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o tanto que eu sofri. É porque o senhor não sabe o que não deu certo. O relacionamento não deu certo. Eu vivenciei isso, eu vivenciei aquilo, eu estou vivenciando isso, eu estou vivenciando aquilo, eu estou passando por aquilo outro. Deus entende teu sofrimento. Deus entende tuas lamentações. Deus entende teus desafios. Mas Deus só responde à tua fé. Você está aqui? Deus não responde sofrimento. Deus não responde lamúria. Deus não responde choro. Deus não responde angústia. Deus responde fé. Deixa eu te provar isso rapidamente. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e creia que Ele é um galardoador daqueles que o buscam. Então ele fala sobre 2 pontos. Eu preciso crer que Deus existe, mas eu preciso crer que Deus é um galardoador, presenteador. O que isso quer dizer? Deus, Ele não só, amém, amado, Deus, Ele não, aliás, eu não só creio que Deus existe, mas eu preciso querer que Ele me galardoa. O que é galardoar? Presentear. O que é um presente? É algo que chega nas suas mãos sem ter um envolvimento seu. Você está aqui? Deus é um galardoador. Deus não está contra mim e contra você. Amém? Deus está a nosso favor. Agora volta lá para o texto de Atos. Aleluia. Versículo 10. Atos 14:10. Oh, Senhor é bom. Disse em alta voz: apruma-te direito. Talvez você está diante de algumas situações que você está vivenciando e elas são reais. E você está olhando para elas assim: ah, meu Deus. Oh, Senhor, me ajude. Sabe, irmãos, Deus está gritando e dizendo: apruma-te. Pode ser que algumas situações queiram que você fique cabisbaixo, que você fique triste. Elas são reais. Eu sei do que eu estou te dizendo. Mas, amado, uma das coisas que eu aprendi foi que a fé precisa mexer com você. A fé precisa mexer com o teu corpo. A fé precisa mexer com tuas pernas. A fé precisa mexer com a tua voz. A fé precisa te empolgar. E Deus disse: apruma-te. Paulo disse: apruma-te. Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Irmãos, eu sou muito detalhista. E eu vou te dizer uma coisa. O processo natural de uma criança é andar e depois saltar. A criança não anda, não salta antes de andar. Ela primeiro anda, depois ela salta. Esse homem nunca tinha andado. Mas Paulo diz: salte e depois ande.
Ei, talvez você olhe para a sua vida e você esteja andando, mas não esteja andando quando Deus disse para você correr. Se você está andando quando Deus falou para correr, é porque você está fora da vontade de Deus. Existem situações que a gente precisa se aprumar, amado, e dar um salto. Ei, esse paralítico, ele saltou. Talvez você está muito quieto, esperando algo acontecer. Mas a fé, irmãos, precisa se levantar com a palavra. A fé precisa mover você. Sabe por que tem tanta gente presa na depressão? Porque ela tem se permitido ficar naquele quarto da impossibilidade. Mas a fé precisa romper com isso em você. E eu vou te dizer uma coisa, eu sei o que é vítima. Eu sei o que é o sentimento de vitimismo. Eu tinha raiva de tudo e de todos. De tudo que você possa imaginar. Mas quando a palavra entrou no meu coração, eu não me permiti nunca mais, amado. Eu nunca mais permiti que a tristeza roubasse a minha fé. Porque eu aprendi algo com o irmão Kenneth Hagin. Se o diabo não roubar a tua alegria, ele não vai roubar a tua fé. Se o diabo não roubar a tua alegria, ele não vai roubar a tua fé. Deu certo aí, Miriam, a imagem? Coloca a imagem aí para mim. O grupo de música pode subir também. Aleluia. Haha. Olhe para alguém e diga haha. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Em todo o tempo e o tempo todo. Amém. O Senhor é fiel. O que você está vendo aqui, irmãos, é o primeiro ser humano fotografado na história mundial. Essa foto foi tirada em Londres. E essa foto foi tirada de uma sacada, de uma janela. E esse homem, provavelmente, que é um homem ali que está de pé, provavelmente ele está engraxando o sapato. Você está aqui? As câmeras daquele tempo, elas só pegavam quem tivesse totalmente imóvel. O detalhe nessa foto é que essa foto foi tirada numa praça. E nessa praça, irmãos, há carruagens andando para um lado e para o outro. Há pessoas indo para um lado e para o outro. Há uma movimentação imensa nessa praça. Mas aquela câmera só conseguia pegar quem tivesse totalmente imóvel. Provavelmente o rapaz, aquela silhueta ali, tipo sentada onde ele está com o pé em cima, é justamente o rapaz que está fazendo, que é um engraxate. Sabe o detalhe disso? É que existe toda uma movimentação, mas a câmera só mostrava quem tivesse totalmente imóvel. Aonde é que eu quero chegar com isso? O diabo vai te mostrar que está tudo parado, que não tem nada acontecendo. O diabo só vai te mostrar que tem coisas que ainda não estão alinhadas. Mas existe uma movimentação do reino de Deus. Os céus estão movendo ao nosso favor. Existe uma movimentação no reino divino. Existem coisas, portas se abrindo para mim e para você. Existem pessoas que estão lembrando do nosso nome. Deus está dando visões, sonhos a pessoas. Existem lugares que você vai, amado, por causa da graça e do favor de Deus. O céu não está parado. Ah, professor, Isaac. Amém, meu nome é Isaac. Isaac. Mas o senhor não está vendo o que está acontecendo aí fora, não? Está todo mundo, o Brasil está em crise. Está todo mundo liso. Ei, irmãos, 1000 liso vai cair à tua direita, 10.000 liso à tua esquerda, mas você não será liso. Você está aqui. Ei, Deus, Ele não parou de ser Deus. Deixa eu te dar um exemplo sobre isso. A Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito, o conduz até o deserto, para que eles fossem à terra prometida. Mas lá na terra prometida eles começaram a murmurar. E chegou um tempo que não tinha pão, mas tinha ouro e prata.
tinha recursos, mas não tinha onde comprar. Você está aqui? O problema não eram os recursos. O problema era onde comprar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus ainda era o Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas, o grande El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Sabe, irmãos, uma das coisas que nós precisamos aprender na nossa vida espiritual é que quando Deus fala algo, nós precisamos olhar olhar constantemente para aquilo que Deus falou. Independente de qualquer situação, eu preciso olhar para o que Deus falou. Você está aqui? Vou começar a encerrar. Gênesis 15. Aleluia. Gênesis 15, versículo 1. Oh, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Gênesis 15. Aleluia. Glória a Deus. Depois desse acontecimento veio a palavra do Senhor numa visão. Diga, numa visão. Presta bem atenção. Depois desse acontecimento veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. E disse, 2 pontos. O que Deus disse? Primeiro, não temas. O que é não temas? Não tenha medo. Não fique preocupado, não fique ansioso. Não temas. Por que você não deve temer? Porque eu sou o teu escudo e o teu galardão sobremodo grande. Então, Deus está dizendo, eu sou aquele que te protege, mas eu também sou aquele que te galardoa. Você está aqui? Lembra que Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário? A Bíblia não diz que é opcional, a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é um galardoador. Deus está dizendo a mesma coisa para Abrão. Não tenha medo. Diga comigo, numa visão. Vamos lá, diga numa visão. Ok. Próximo versículo 2. Respondeu Abrão, Senhor Deus, o que me haverá de dar se continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? 3. Disse mais Abrão, a mim não tem dado, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Diga comigo, a fé, vamos lá, a fé não nega o fato. Diga, mas ela não é refém, vítima do fato. Como assim, Isaac? A fé, ela não nega um diagnóstico, mas a fé não é vítima do diagnóstico. A fé não nega a falta, mas ela não é vítima da falta. O salmista diz, no momento de maior pressão na vida dele, quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele diz, o Senhor o Senhor é o meu pastor. E esse nível de pastoreio é tão intenso que nada vai me faltar. E essa não falta é tão abundante que eu vou me deitar sobre verdes pastos. Agora, a ovelha come pasto e ela está deitada sobre verdes pastos. Por que ela está deitada sobre o verdes pastos? Porque ela está satisfeita, ela está cheia. Alô? Ei, o Senhor é o teu pastor. O Senhor é o nosso dono. O Senhor é tudo que nós precisamos. Mas vamos avançar. Coloca aí para nós, versículo 3, né? Versículo 4. Por favor. 4. Agora, pega a definição dos fatos. A isto respondeu logo o Senhor. A isto o quê? A afirmação de Abrão. Dizendo, olha, eu não tenho filho, tenho uma impossibilidade. O meu herdeiro vai ser um Damasceno, vai ser um servo da minha casa. Aí a Bíblia diz, a isto respondeu logo. A Bíblia diz logo. A Bíblia não diz a isto respondeu o Senhor. A Bíblia diz a isto respondeu logo o Senhor. Por que a Bíblia fez questão de colocar essa expressão, essa palavra logo?
O sentido do texto é, rapidamente Deus disse, não. Calma, não será assim. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas será aquele mas o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Diga, gerado de ti. Ok, agora Deus está falando com quem? Diga comigo, com Abrão. Diga comigo, Abrão. Homem não gera filho. Quem gera é mulher. Porque se ele estivesse falando no sentido natural, Deus estava dizendo, ei, o que vai ser, teu filho vai ser aquele que vai ser gerado de ti. Mas ele não está falando no sentido natural, porque homem não gera filho. Ele está falando de um sentido espiritual. A fé é no teu coração. O que ele está dizendo, aquilo que está sendo gerado dentro de você, vai ser exatamente esse o teu filho. Diga comigo, numa visão. Cadê o diácono? Tem algum diácono aqui? Ok, tem um paninho aí, um pano? Pega para mim rapidamente, por favor. Agora, presta bem atenção nisso, irmãos. Deus, Ele sempre vai te dar uma visão do que Ele tem para você. A palavra vai trazer uma visão. Quando você ouve a palavra, isso precisa criar uma visão dentro de você. Ok. Vamos fazer um exemplo aqui. Cadê? Vem cá, Bartô. Vem cá, vem aqui, diácono também. E vem aqui o senhor também. Qual é o nome do senhor? Rogério. Ok, segura aqui. Segura na outra ponta também. Segura com essa mão. Ok. E o senhor também do mesmo jeito. Aliás, Bartô, segura aqui. Eu vou colocar o Rogério. O senhor vai para dentro da tenda. Ok. E eu quero que você crie essa imagem. No versículo 1 diz que Deus vem numa visão e começa a conversar com Abrão. Começa a dar instruções para Abrão. Numa visão. Diga comigo, numa visão. Versículo 1. Joga o versículo 1 aí, por favor. Rapidamente. 15:1. Depois desse acontecimento veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. E Deus diz, não tema. E tudo isso que nós estudamos. Versículo 5. Agora, no versículo 5, algo espetacular acontece. Porque entre o versículo 1 e o versículo 4, Deus está dando instruções a Abrão numa visão. Quando Abrão olha para cima, o que você vê? Diga comigo, uma tenda. Agora no versículo 5, a Bíblia diz, então conduziu até fora. Diga, conduziu. Uma das funções do Espírito Santo é nos guiar, é nos conduzir a toda a verdade. Entre o versículo 1 e o versículo 4, Abrão tem uma visão com Deus. Mas no versículo 5, Deus o conduz. O conduzir não é mostrar o caminho, vá por aqui, não. O conduzir é o levar no caminho. Por isso que Jesus não disse, eu tenho um caminho. Não, Jesus disse, eu sou o caminho. Você está aqui? Vamos lá. Versículo 5. O conduziu. O que Deus fez? Tirou Abrão do lugar que limitava a visão dele. E o levou para um lugar onde ele podia ver plenamente. Volta para cá. Dentro da tenda, Abrão olha para Deus e diz, o que será de mim? Pois o que vai ser, o meu herdeiro será a partir de um servo. Mas no versículo 5, Deus chega para Abrão. E Deus tira Abrão do lugar que limitava a visão dele. Pode baixar os braços para descansar. Deus tira Abrão do lugar que limitava a visão dele. Versículo 5 diz, então conduziu até fora. E disse, olha para os céus. E conta as estrelas, se é que podes. O que Deus está dizendo? Vem para um lugar do sobrenatural, da impossibilidade. Vem para o lugar da ilimitação. Conta as estrelas, se é que podes. Imagina o texto. Abrão olhando e dizendo, 1, 2, não posso. Aí Deus vai dizer, assim será
Assim será. Assim será. Assim será. Ei, assim será. Se você não pode, você precisa crer num Deus que pode. Ei, Deus, Ele não é limitado. Deus, Ele não é limitado, irmãos. Enquanto você fica na tenda, sobe tenda. Enquanto você fica na tenda, você fica sentindo pena de você mesmo. Enquanto você fica na tenda, você fica colocando suas impossibilidades, que elas são reais. Elas são mais reais do que essa cadeira que você está sentado. Elas são mais reais do que qualquer coisa que os teus olhos podem ver. É real. Mas pega isso, e eu estou dizendo pelo Espírito. Deus não te chamou para estar dentro de uma tenda. Dentro de uma tenda, Deus pode te dar instruções. Mas se você quiser viver o sobrenatural, você vai ter que sair da tenda. Pode ser que você queira ficar na tenda, mas a função de Deus é te conduzir. Pode baixar. Ei, sai do natural. Sai da limitação. Sai da impossibilidade. Talvez a tua tenda seja uma situação que você vivenciou. Saia dela. Deus quer fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Você pode ficar de pé? Haha. Haha. Você pode levantar suas mãos. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. 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 Apenas fecha teus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado. Se prepare para viver o novo de Deus. Se prepare para viver o novo de Deus. E sabe, irmãos, a impressão que eu tenho? Aleluia. Sabe que, dependendo do lugar, existem algumas roupas que não se adequam em alguns lugares. Por exemplo, se você for numa festa de casamento, hoje já tem toda essa liberdade, né? Mas se você for numa festa de casamento formal, você não pode ir de bermuda. Você não pode ir de camisa regata. Da mesma forma, se você for para a praia, você não vai de calça jeans e de sapato social e de blusa social. Não. As suas vestes, elas vão denunciar o nível do lugar que você vai. Ei, você não pode vir para a casa de Deus com vestes de tristeza, com espírito angustiado. Você tem que estar vestido com vestes de alegria. Ei, você tem que estar vestido com vestes de fé. Sabe, irmãos, se o diabo não roubar a tua alegria, ele não vai roubar a tua fé. Eu não sei o que você está crendo, mas, amado, existe algo que está para acontecer nesse lugar. E eu estou profetizando mesmo. Ei, Deus está mudando uma estação nessa igreja. Deus está te levando para um novo nível. Deus está te esticando para uma nova, para algo novo da parte dele. Talvez você olhe e diga, mas você não sabe o que eu estou sofrendo ou o que eu passei. Ei, a Bíblia diz, lá em Atos 16, que Paulo e Silas foram presos. E eles foram colocados no cárcere interior. E eu quero que você crie essa imagem em você.
E eles estavam lá. A Bíblia diz que eles foram colocados no cárcere interior. A Bíblia diz que os pés deles foram presos. A Bíblia diz que as costas deles estavam lá marcadas de vara que eles levaram. Você está aqui. Agora Paulo e Silas não estavam lá dizendo: rapaz, é difícil demais servir a Deus. É difícil demais a vida cristã. É difícil demais, tem muito problema, o diabo se levanta daqui. Não, não. A Bíblia diz, irmãos, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, presos, eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. A Bíblia não diz o que eles cantavam, a Bíblia diz qual era a canção. Mas a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Existem milagres aleluia. Existem milagres, irmãos, que são acessados pela fé. Aleluia. Ei, foi de repente, mas não foi do nada. Foi de repente, mas não foi do nada. Não existe de repente do nada. Não existe de repente do nada. Foi de repente, mas não foi do nada. Porque eles creram. E eles estavam lá. Como é aquela canção que vocês cantaram? Dos leões aí? Sabe? Tudo que vocês estão vivenciando. E eu queria que vocês viessem aqui na frente. É Freitas, é? Como é o nome dele? Você, o carequinho aí, vem cá. Fica aqui, eu vou orar por vocês. Tudo que vocês estão vivenciando não é por acaso, diz o Senhor. Porque Deus está derramando uma nova unção sobre a vida de vocês. E 2, 3 coisas Deus vai fazer na vida de vocês nesses próximos anos. Vocês não prosperaram tudo que vocês vão prosperar, diz o Senhor. Porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para poder terminar. E Deus trouxe vocês aqui para conectar vocês com um chamado e com uma unção que vai acelerar a vida ministerial de vocês. Se prepare para um tempo de uma intensidade, não só nas coisas que você faz naturalmente, na sua empresa, mas também ministerial. Porque a mesma unção que está vindo sobre o cabeça está descendo e alcançando a vida de vocês. Chega cá, pastor Betinho. Uma nova unção está vindo sobre vocês. E esses próximos 3 anos serão um ano de crescimentos extraordinários. Deus vai te dar ideias, meu querido. Ideias revolucionárias. Ideias, nem se compara o que vocês estão para viver, nem se compara com aquilo que vocês estão vivendo. Porque a percepção que eu tenho no meu coração é: alarga o espaço. Alarga o espaço. Não vai ser por força nem por violência. Não vai ser por força nem por violência, mas vai ser pelo Espírito. Pode ser que você olhe para algumas coisas e você diga: eu perdi isso, eu perdi aquilo outro. Ei, não, você não perdeu. Deus apenas tirou, porque Deus está fazendo algo novo de novo. Algo novo de novo. E Deus está te treinando. Você vai ensinar numa precisão tão grande. Você vai ensinar numa precisão tão grande. Você vai ensinar numa precisão tão grande. E o que vocês carregam irão tocar o corpo com uma força tão intensa. Chegou o tempo de viver coisas, meu querido e minha irmã, que vocês se viram vivendo, que vocês se viram fazendo, e vocês não sabiam como Deus ia fazer. E hoje Deus está dizendo: está mais próximo. Está mais próximo. Está mais próximo. Sempre diga para você mesmo: eu não vim para essa cidade só para ganhar dinheiro. E você vai ganhar muito dinheiro nessa cidade. Mas não foi só para isso, diz o Senhor. Eu te trouxe aqui para te alargar, para te amadurecer e para te inspirar, para viver os meus planos e os meus propósitos. E eu declaro: levante as mãos. Oh, aleluia, vamos cantar. Baixinho.
Aleluia. Seja guiada, diretora. Oh, talvez você diga: ei, não fica assistindo, apenas recebe. Vem aqui você. Coloca tuas mãos sobre ela. Sobre o ventre dela. Isso. Em nome de Jesus. Tomada pelo Espírito. Cheia. 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 Coloca as mãos sobre ele, pastor. Cheio. Pela autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tomado pelo Espírito. Cheios. Você pode levantar suas mãos. O que nos move. Eu quero que você celebre, irmãos. É o que nós o que você está crendo. Nação cheia. Cheia. Cheia no nome de Jesus. Toda ansiedade cessando pela autoridade do nome de Jesus. Coloca tuas mãos sobre as costas dela. Toda dor desaparecendo completamente pela autoridade do nome de Jesus. Eu declaro você vivendo o melhor que Deus tem para a vida de você. Cheia. Deus vai prosperar a sua vida, meu querido. A estação que você está vivendo não é o final das coisas. Deus está fazendo algo novo de novo. Deus está fazendo algo novo de novo. Saia da tenda. Cheia. 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 A perseguição não parou. Cheia. O Coliseu não parou. A igreja. Os leões não pararam. A igreja do Senhor. Você pode cantar isso, irmão. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. A igreja em nome de Jesus, um novo tempo sobre sua vida. Um novo tempo. Cheia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não parou. A igreja. Os leões não pararam. A igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminha. Recamaço. Eu é que sei os pensamentos que tenho ao teu respeito, diz o Senhor. E são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos de paz e não de mal. Não é tempo de diminuir a velocidade, mas é tempo de acelerar. Intenso, 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 intenso. E na dependência do meu espírito. Na dependência do meu espírito. Pelo que vê. Sabe, irmãos, nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Oh, cadê o Caio? Caio, vem cá, Caio. Cadê o Caio? Oh, recamacê. Derecambabás. Existem muitas profecias que foram liberadas durante esses anos sobre a sua vida. Existem muitas imposições de mãos que foram colocadas sobre a sua vida.
E eu quero te dizer uma coisa: Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus não mudou. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E eu te vejo mergulhando no Espírito, fluindo no Espírito. Ei, existem coisas que você vai viver no Senhor. Não se preocupe, porque Deus, Ele é aquele que provê todas as coisas. O que passou, passou, diz o Senhor. O que passou, passou. Eis que eu estou fazendo algo novo, de novo. Eis que eu estou fazendo algo de novo, algo novo de novo. Pois eu é que prometi, eu vou cumprir. Eu sou o mesmo que te chamou desde o ventre da tua mãe. E você vai correr intensamente e cumprir o propósito que eu tenho para a sua vida, diz o Senhor. Porque eu estou te levantando não só como um baterista, mas eu estou te levantando como uma voz, 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 como uma voz. Você vai operar com uma voz forte, mas também uma voz libertadora. Muitos serão libertos quando você decidir abrir sua boca. Talvez você olhe e diga: mas eu não me sinto capaz. Mas está vindo uma nova unção sobre a sua vida a partir de hoje. Uma nova unção, meu queridão. E se prepare, porque você está prestes a viver uma nova estação na sua vida. Em toda a sua vida, em toda a sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Oh. Oh. Muitos jovens serão tocados por aquilo que você carrega. Muitos jovens serão arrancados de situações por causa da unção que há na sua vida. E você vai operar numa unção profética, uma unção profética, uma unção profética. Oh. Uma nova unção vindo sobre você. Mais cheio, 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 cheio. É pelo Espírito, cheio. Cheio no nome de Jesus. Somos a igreja. Estamos de pé. Oh. Não caminhamos mais. pelo que vemos. Se você tem sede, beba. O que nos move. Eu quero ver você, igreja. É o que nós cremos. Ramamassou. Cheia. Cheia. Somos a igreja. Cheia. Vivemos por fé. Ei. Estamos de pé. Descanso. Não parou a igreja. O Coliseu não parou. Descanso. A igreja. Descanso. Não pararam. Descanso. Chama tua esposa aí, Bartô. Descanso. Descanso. Dá um abraço nela. Descanso. Seus braços curam. Descanso. Ninguém pode parar. A igreja do Senhor. Oh, Ramana cheia. A perseguição. Não parou Oh. a igreja. Oh.
vejo vocês avançando. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Eu vejo vocês prosperando, 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 cheio, prosperando, em nome de Jesus. A igreja do Senhor. Deus vai realizar, Deus vai realizar cada sonho, cada sonho, cada sonho, cheia, cheia, em nome de Jesus. É o que nós cremos. Severecambramamas. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. O seu casamento é a coroação. O seu casamento é uma coroação de Deus. Não se preocupe com nada. Não se preocupe com nada. Há um ano e meio atrás, eu estava estudando sobre semente. E eu disse: Senhor, o que é uma semente de uma forma prática? E Deus me deu uma imagem. Sabe quando você chega no seu amanhã? Quando você chegar lá, tem uma semente que vai pular e vai dizer: eu estava só esperando você chegar. Ei, o que é uma semente de uma forma prática? É o favor e a graça de Deus nos aguardando no nosso amanhã e dizendo: eu estava só esperando você chegar. Eu sou o suprimento, eu sou a tua fonte. Quem tem uma fonte não tem falta. Ei, vai ser um casamento gracioso e poderoso. Porque não vai ser não vai ser natural, vai ser sobrenatural. Sabe, eu disse isso, pastor. Quando meu filho foi nascer, eu estava lá na sala e minha esposa pegou minha mão e ela apertava e ela dizia: tá doendo, tá doendo. E eu digo: eu sei que tá doendo, você está apertando meus dedos. Mas eram as contrações que ela estava tendo. E ela dizia: tá doendo, tá doendo, tá doendo. E o médico chegou, olhava para ela e dizia: tá nascendo. E ela dizia: tá doendo. Mas o médico dizia: tá nascendo. Ela dizia: tá doendo. Mas o médico dizia: tá nascendo. Ei, algumas situações estão dizendo: tá doendo. Mas Deus está dizendo: tá nascendo. Tá doendo, mas está nascendo. Tá doendo, mas está nascendo. Tá doendo, mas está nascendo. Ei, tá doendo, mas está nascendo. Sabe? Oh, aleluia. Oh, eu me lembro, irmãos, quando minha esposa estava amamentando meu filho. Eu nunca tinha visto aquilo. Mas enquanto ela amamentava meu filho, ela amamentava ele pelo seio direito e o esquerdo descia leite. E eu olhei para ela e disse: tem algum problema aí? Tá vazando. Eu achava que era o retentor que tinha estourado. Mas ela disse: é assim mesmo, meu amor. Enquanto ele puxava por um, o outro estava saindo leite. E naquela hora Deus falou comigo: a criança já nasce suprida abundantemente. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: tem algo nascendo, mas já tem suprimento suficiente. Coloca o vídeo aí para mim, sabe? Eu profetizei isso para a igreja que eu estava domingo passado, e essa imagem voltou de novo. Coloca aí para nós. Essa igreja está entrando em uma nova fase, diz o Senhor. Não é tempo mais de andar, nem tampouco tempo de correr,
Porque Deus está fazendo algo novo de novo. Algo novo de novo. Algo novo de novo. Algo novo de novo. Cadê o vídeo? Vai dar certo? Faz um sinal aí para mim. Ok. Cadê? Enquanto... Cadê o... Não caminhe. Pega isso. Segura um pouco aí. Dá para dar um pausa? Dá um pausa aí se puder. Eu quero que você olhe para essa igreja como um avião. Ei, vocês já passaram por diversas fases nesses últimos anos. Mas chegou uma fase não mais de andar, nem tampouco uma fase de correr. Chegou uma fase, pode soltar, onde essa igreja vai voar. Ei, aperte os cintos. Aperte os cintos, vamos celebrar. Aperte os cintos. Aperte os... Aleluia. O que você está vendo? Ei, esses próximos 3 anos, Deus vai alargar. Deus vai alargar. Talvez você olhe e diga: parece que nada está acontecendo. Ei, tem chuvas vindo sobre Serra Talhada. Tem chuvas vindo sobre a igreja Verbo da Vida de Serra Talhada. Por que chuva, Isaac? Chuva significa abundância, suprimento, mais e mais, velozmente, acelerando. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir cada profecia. Ei, não se preocupe, porque vocês estão na estação da graça. Vai ser tão rápido que a tua cabeça vai virar uma coisa atrás da outra, e você vai olhar e vai dizer: rapaz, pastor, não sei o que é isso, mas nós estamos vivendo algo novo de novo. Algo novo de novo. Algo novo de novo. Algo novo de novo. Ei, é tempo de você celebrar. Se você faz parte da liderança dessa igreja, é tempo de você celebrar. Eu vou terminar com isso. Aleluia. Eu vou terminar com isso. Eu quero que todos deem as mãos, fechem os corredores, e nós vamos celebrar, irmãos. Pega isso. Aleluia. Sabe, é interessante quando você é pai, né? Você só consegue falar sobre, dar exemplo de criança. Eu me lembro que eu cheguei do trabalho, e eu tenho um filho de 4 anos. E eu passei na padaria, comprei uns pães e comprei um batom de chocolate. E quando eu cheguei em casa, ele olhou e disse: papai chegou, papai chegou, papai chegou. E ele corria para um lado e para o outro, dizia: papai chegou, papai chegou. Aí eu disse para ele: da mesma forma que Deus Deus nunca está de mão vazia, papai também não está de mão vazia. Papai trouxe um presente. Agora era apenas um batom de chocolate. Aí eu disse: estenda as mãos, fecha os olhos. Aí ele estendeu as mãos e fechou os olhos. E eu coloquei o batom na mão dele. Quando ele olhou aquele batom, ele disse: chocolate, 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 chocolate. A mãe dele disse: você não pode comer chocolate. Ele disse: para, mamãe, papai deu chocolate, chocolate. Ei, grita com o diabo, grita com o inferno e diz: ei, para, inferno, Deus já me abençoou, Deus já me abençoou, Deus já me abençoou. Ei,
a perseguição. O senhor está rindo de quê, Isa? Eu estou rindo do diabo, irmão. Sei. Existe mais. Eu declaro toda depressão sendo despedaçada pela unção. Todo sintoma sendo quebrado pela unção. Toda ansiedade sendo despedaçada pela unção. Você não é um diagnóstico. Ei, deixa eu dizer de novo. Você não é um diagnóstico. Você não é uma doença. Você não é uma separação. Você não é uma falta. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. Uau, uau, irmão. Aleluia, Deus é bom, pastorzão. Deus é bom.